Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Renko Mais e no vídeo operando Price Action, Candles e Renko. Nesse vídeo aqui, eu vou demonstrar para você duas operações que poderiam ter sido feitas, através do método Renko Mais, através da leitura de Price Action de Candles e Renkos no dia 7 de agosto, no mini índice futuro. Como que a gente poderia estar analisando o 15 minutos e, através da análise do 15 minutos, prospectar operações dentro de um dia de lateralidade, onde primeiro o dia se fechou, depois o dia abriu. Então, primeiramente, a gente teve um triângulo se fechando, depois a gente teve um triângulo se abrindo nesse dia. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar essas análises ali no gráfico. Então, primeiramente, vou pegar aqui o dia 15, o 15 minutos, perdão, o dia 7 de agosto, aqui o gráfico de 15 minutos, para a gente ver essas operações. Então, primeiramente, aonde está a primeira operação? A primeira operação que a gente pode analisar aqui, é essa região de venda aqui que existiu. Vamos lá. Primeiro, o que o preço fez aqui? Por que a gente deveria vender aí, então, Fábio? Procurar uma venda. Primeiro, quando a gente olha para trás, a gente vê que aqui, é uma região de fechamento de gap. Uma região de fechamento de gap é o que a gente chama de magneto no Price Action. O preço ele reage de formas diferentes ao magneto. Ele pode ir devagar, falhar, ele pode ir rápido, falhar antes de chegar, lateralizar antes de ir para o magneto, ele pode ir direto para o magneto. Então, existe uma infinidade de possibilidades. E o magneto é o que? É uma região de suporte ou resistência. Nesse caso, a princípio, era uma região de resistência. Então, por que a gente venderia essa região aqui, onde você estava falando, Fábio? Que é aqui, é essa região. Por que vender aí? Porque, primeiramente, o preço ele abriu no dia já rompendo. Então, rompimento, tem que ter um teste de rompimento. É impressionante. Isso daí eu aprendi com o Bo Williams. Todo fundo e todo topo merece um teste. Nesse caso, aqui a gente tem o fundo maioritário, aqui embaixo, onde foi o fechamento, a região de fechamento do dia anterior, e a gente tem o fundo minoritário, que é a mínima do dia, depois da abertura aqui, que forma então uma região de suporte. Então, a gente tem uma região de suporte aqui, que era uma região de resistência. E tem aquele dito no mercado, uma região de resistência rompida vira suporte. Veio o teste de suporte. Só que olha onde é que está o teste de suporte. O preço estava aqui em cima. Quantos pontos tinha para o teste de suporte? 800 pontos. Não dá para mim buscar uma operação e adquirir capital com esses 800 pontos? Será que eu não consigo fazer 300, 350, 400 pontos e me sentir satisfeito e sentir a meta do dia? Sim. Então, por que vender aí, Fábio? Qual que é a intenção da venda? Por que é essa venda aqui? Primeiramente, se a gente analisar o preço, o preço foi, voltou. Foi, voltou. Aí ele foi, voltou, foi, voltou. Então, olha só essa movimentação. Não há uma falha do rompimento? Há uma falha do rompimento. Rompeu um pouquinho? Rompeu. Só que não conseguiu fechar acima. Então, a continuidade aqui é mais complexa de existir. Então, o que pode existir? Um espaço para minoritária do dia e para maioritária do dia, que é a mínima do dia e esse primeiro fundo. Tem espaço para mim buscar uma operação? Tem, 560 pontos. Vamos ver se teve, então, nessa região aqui, que eu vou deixar destacado, uma operação lá no Renko. Vamos lá para o Renko? Vamos lá. Olha lá, que beleza. Falha de rompimento de 3 boxes. Para o teste da minoritária, quantos pontos eu teria aqui? 500, praticamente 500, 475 pontos. Ela foi até 590, então quase 600 pontos, só nessa primeira movimentação. Depois, o preço ainda não conseguiu voltar e ele deu mais um pouquinho. Mas, eu acho que só aqui nessa pernada já dava. Fábio, mas eu não consigo entrar tão alto assim. Eu gosto de entrar com maior segurança. Olha aqui, segurança.
Se essa entrada não tem segurança nela, né? Quantos pontos? 300. Então, será que entre 300 a 500 pontos, né, não satisfaria a meta do dia? Eu me dou por satisfeito, né? Eu sei que tem pessoas aí que querem bem mais, muito mais, mas é complicado. Nem sempre a gente vai conseguir fazer 1.000 pontos, 2.000 pontos no dia. Tem dia que a gente vai ter que se satisfazer com 150, 200. São dias e dias do mercado. Mas essa operação pelo Price Action aqui foi muito interessante. Seria a primeira pernada mais limpa do dia na questão de operação, porque ó, a gente teve um Double Bear? Não foi. Né? A gente teve aqui uma primeira falha de rompimento de 3 boxes? Sim. Até que ela foi, ó. Ela andou 300 pontos. Então já teve uma entrada até que interessante aqui. E depois ela se repetiu. Né? E ela fez de novo uma falha de rompimento de 3 boxes, caiu e com uma, né, falha em correção de 2 boxes aqui, também bem interessante. Acho que no ambos as entradas aqui seriam justas de se fazer e totalmente operáveis pela leitura, primeiramente do Price Action do 15 minutos aqui, né? Você poderia colocar o 60 também, analisar o 60, que é uma coisa que a gente faz. O 60 é o nosso gráfico mandante. Né? Então, a gente presta muita atenção nele, né? E a operação estaria, se eu não me engano, aqui, ó, nessa região. Vamos lá, ó, pelo 60, ó. Olha lá. Ó, a entradinha aqui, lá nos 60 minutos. Ok, olha lá. Você estaria entrando, né, numa barra de 60 minutos que não teve nem máximo. Vamos ver o stop, aonde é que estava o stop dessa operação? Olha lá, ó, acima das barras de 60 minutos. Então, isso te traz conforto, isso você fica confortável. Quando você entende que o 60 minutos é o gráfico mandante, que o 15 minutos é um filtro desse gráfico mandante e que a gente tem que operar esses gráficos, né, filtrando a operação pelo Renko, você consegue buscar excelentes pontuações. Uma média de 300 a 500 pontos por operação, você consegue sim extrair no mercado. Agora vamos voltar aqui para 15 minutos, vamos voltar para o dia 7 novamente e vamos ver a compra que deu no dia 7, porque a gente falou da venda, mas tem a compra do gap, ó, né? A gente conseguiu aqui ter uma compra do gap bem interessante, que é o que? Olha aqui, ó. Eu ensino isso no meu treinamento, eu falo disso no meu treinamento, que são padrões de candles que a gente tem, né? Cada padrão de candle tem uma leitura gráfica muito interessante, e uma das leituras gráficas mais interessantes do martelo desse candle aqui, ó, que eu estou botando, né, a setinha aqui acima, é que o melhor ponto de compra dele está no fundo dele. Interessante aqui que, né, a gente tem o que? Uma região de suporte. Vamos colocar essa região aqui de verde para que fique mais, né, não fique se sobrepondo. Vamos lá no 15 minutos, ou no Renko, perdão, aqui no dia. Olha só que interessante. O que a gente tem aqui? A falha de rompimento de 2 boxes. Bem no teste do fundo do martelo. Ó, vou colocar aqui, ó, essa compra. Olha lá onde é que você está comprando. Você já está comprando o que do comprador, que fechou o comprador. Ah, mas eu estou antecipando um engolfo. Sim, você está antecipando um engolfo. Quer uma entrada mais tranquila e justa? Tá aqui, ó. Tem espaço para o teste de topo anterior? Vamos ver quantos pontos tem lá, ó. 400 pontos. Então você poderia ter pegado esses 400 pontos aqui, ó, 450, até 500 pontos. A perna foi embora, né? Aqui foi até a máxima do dia. A máxima do dia ali, ó, 650 pontos, mais ou menos. Então, 600 pontos. Então, a venda deu 600 pontos, a alta deu 600 pontos. Pô, 1.200 pontos em um dia. Se você só, né, vive de mercado e quer trabalhar dia e noite com o mercado, você teve 2 oportunidades no dia. Ah, mas tem que ficar ali analisando o gráfico durante todo esse tempo? Sim. Se você quer ficar preso aqui no gráfico esse tempo todo, vai ter que ficar analisando o gráfico. Eu, por exemplo, eu gosto de operar pela manhã. Quando eu não posso operar pela manhã, eu opero à tarde. Só que eu nunca opero de manhã e à tarde. Já cometi esses erros? Já. Né? Por que você fala que ia cometer esse erro, Fábio? Porque geralmente você acaba mudando seu foco a hora que você dá aquela primeira relaxada maior, quando você sai do gráfico. Né? Então,
quando você gira esse foco, geralmente o que acontece? Você devolve aquilo que você ganhou, né? Impressionante. Então, para não fazer isso, eu prefiro não operar, né? Todos os dias dessa maneira. Hoje eu opero bem menos também. Não opero todos os dias, só opero os dias que eu me sinto confortável em operar. Então, a gente tem que ir se moldando, né? O mercado financeiro é dessa maneira, a gente vai se moldando. Então, para você ver, né, como que duas leituras de price action com candles, com fundo, né, com região de suporte, com região de resistência, a gente consegue, né, operar muito bem o mercado e fazer operações aí que nos traz capital. Ó. A gente poderia estar olhando, primeiramente, até essa região de suporte maioritário maior, né, e depois a do dia. Ó. Olha só como é que essa compra aqui, ó, dessa essa falha de rompimento de 2 blocos aqui, ó, ela foi feita na minoritária. Isso aqui é muito bacana. É muito bacana. Para quem faz o meu treinamento, as pessoas entendem bem isso daí, porque eu ensino, né, as figuras de price action, que eu chamo de indicadores de price action, que é, por exemplo, você operar, né, suportes e resistências, né, como regiões, como maioritária e minoritária, né, e a gente sabe que na minoritária é ótimo de se operar, é onde a gente deve procurar operar, né, e aqui foi onde teve. Então, a gente teve, primeiramente, uma falha de maioritária, onde a gente operou bem, e teve uma falha de minoritária, onde a gente também operou muito bem. Então, esse aqui, né, é um vídeo de demonstração aí para você de como que a gente pode operar o puro price action, porque você pode colocar indicadores para te ajudar a sinalizar isso daí para tomada de decisão. Pode, só que eles são auxiliares. Eles não vão indicar para você o que você tem que fazer, eles vão te auxiliar. Tá? Você vai bater o olho nele, opa, não, olha lá, para trabalhar a lateralidade, então eu trabalho um oscilador, aí eu vou estar, né, trabalhando a exaustão da venda, e aí é bem provável que às vezes o indicador ele vai estar dando essa exaustão mesmo de compra, perdão, né, indo para a venda, voltando para a venda, e aí você vai conseguir ter essa confirmação e operar. Aí basta você desenvolver suas estratégias, né, porque o price action do preço ele está aí. É só a gente ir estudando e entendendo o price action. E ele é básico, é o preço puro. Aí, acima disso, a gente consegue desenvolver estratégias aí e fazer, né, o que a gente tanto almeja e pretende no mercado, que é rentabilizar capital. Então, esse aqui foi o vídeo, né, operando price action com candles e Renko. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. E se você quer fazer parte do grupo de alunos, tem o meu treinamento Day Trade Inteligente Renko Mais voltado para isso daí, né, onde eu tenho minhas ações de ensino ali, por exemplo, como o Diário Trade aí, todo domingo eu solto, analisando as operações dos alunos que eles me deixam aí no dia a dia. Até mais, então. Obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo.